Olá, estamos começando mais um episódio do Que Passa. Eu estou aqui com meus amigos Jackson e Ramon e hoje nós vamos falar com a professora Idete Teles dos Santos sobre filosofia. Professora, se apresenta para nós, por favor. Então, como você já disse, eu sou a Idete, professora de filosofia do curso de filosofia da UNILA, licenciatura em filosofia. Atuo já há cerca de 12 anos no ensino superior, sendo 5, 6 agora na UNILA. Professora, eu vou começar com uma pergunta que me representa bem nesse tema. O que é e para que serve o estudo da filosofia? É uma clássica. A gente que se ocupou da filosofia sempre tem essa questão para tentar dar conta. E é uma coisa que a gente também, eu acho que recorrentemente se pergunta como mesmo um exercício dentro da filosofia. Bom, a filosofia, eu diria que ela é um caminho, uma perspectiva. Absolutamente tem a ver com um questionar-se de uma forma bastante rigorosa, sistemática, acerca das questões que dizem respeito à nossa humanidade, ao nosso ser. Então eu diria que ela necessariamente está nessa perspectiva de caminho mesmo, de dúvida sistemática, de questionamento, de um exercício mesmo de pensar. Talvez você pudesse me dizer, bom, mas todo mundo pensa. Mas é um pensar que ele tem por objetivo estabelecer com rigorosidade, com sistemática, uma linha de questionamento, de conceituações, de problemas que dizem respeito à humanidade mesmo como um todo. Acho que eu diria que é mais ou menos por aí. E para que serve, né? Para que serve? Bom, tem uma questão que eu acho que já desde Sócrates a gente leva em conta para pensar isso, que ele diz que uma vida sem pensamento não é digna de ser vivida. Então acho que é mais ou menos por aí que eu diria que está esse para que serve da filosofia. Não é uma coisa que a gente diria que está nesse âmbito muito do pragmático, mas está do existencial mesmo. O ser humano, ele tem, acho por essência, essa necessidade de se pensar e pensar o mundo. Acho que eu responderia por aí. Legal, professora. E sempre quando a gente fala em filosofia, a gente é levado diretamente ao conhecimento produzido na Europa, né? Então a gente traz sempre os grandes pensadores, os clássicos, né? Mas e além dessas fronteiras? O que a gente pode dizer que tem um apagamento dessa filosofia não europeia? Então, esse é um dos grandes pontos, eu acho que, inclusive na própria UNILA, a gente vem debatendo e pensando sobre isso. De fato, normalmente, se nós olharmos no Brasil, por exemplo, os currículos dos cursos de filosofia, seja bacharel ou licenciatura, sempre esse olhar está voltado para a história da filosofia e essa história da filosofia europeia. Então, nós nos alimentamos muito ou unicamente dessas teorias, e aí nesse processo a gente acaba por muitas vezes deixar invisibilizado, escondido, subalternizado todos os demais conhecimentos, pensamentos, teorias, teóricos, teóricas, filósofos, filósofas que existem, que há desde muito tempo ou desde sempre estão produzindo, mas que a gente acaba muitas vezes dando as costas para essas frentes teóricas, para essas perspectivas. Eu acho que nós, na filosofia da UNILA, por exemplo, nós temos uma preocupação muito grande com isso e tentamos tomar outros caminhos que não esse de só permanecer, não que a gente desconsidere absolutamente a história da filosofia ocidental e de cunho europeu, ele é, sim, claro, um caminho necessário que nós também resgatamos, mas nós vamos e tentamos sempre ir muito além disso, buscar as outras também filosofias que estão desde sempre aí para a gente também conhecer e dialogar com elas. Professor, e qual que é a importância de estudar essas outras filosofias de outras sociedades, como a africana e a oriental? Toda a importância. Acho que só para seguir também com o que já a gente estava conversando na questão anterior, a filosofia, como ela tem por preocupação justamente pensar o mundo, pensar
a humanidade, pensar as questões, os problemas do mundo, a gente tomando diferentes perspectivas, diferentes olhares, esse pensamento ele vai com certeza ser muito mais vigoroso, muito mais apropriado, porque afinal de contas nós temos uma diversidade grande, planetária, né, de diferentes culturas, diferentes formas de viver, diferentes formas de se ver e ver o mundo, né, cosmologias. Então, as cosmologias e as teorias filosóficas advindas, por exemplo, dos povos africanos, dos povos ameríndios, indígenas, latinos, vão ser perspectivas distintas e vão ser perspectivas que acabam enriquecendo muito o nosso pensar o mundo. É aquela coisa, né? A gente, quando acaba só com um olhar para as coisas, a gente deixa de dialogar, de perceber outros olhares e com isso crescer junto, em termos de conhecimento mesmo, de diálogo, de troca, de diversidade, pluralidade, que eu acho que é um elemento central para a gente fazer efetivamente uma filosofia preocupada com todos, com tudo. Acho que por aí. Professor, eu queria pegar essa sua fala sobre a diversidade e assim, a gente estuda filosofia no colégio, tudo, e aí o que a gente vê principalmente no período clássico, né? A gente tem Platão, Sócrates, Aristóteles, e depois vem vindo, e a gente ouve falar muito de filósofos homens. Sim. No período clássico, existiam filósofas mulheres. Por que as mulheres não estão representadas na filosofia clássica? Ótima questão. A gente tem, né, quando fala em filosofia clássica, mais uma vez, né, a base dessa perspectiva é essa base da tradição filosófica ocidental. Então, a gente chama de filosofia clássica aquilo que está lá mais ou menos na cronologia da Grécia Antiga, né, em linhas gerais. E aí a gente justamente se reporta muito a esses filósofos que você aí citou, né? Platão, Sócrates, Aristóteles, basicamente vai por aí. Mas a gente tem duas questões aí, né? A gente tem não só um pensamento que se consolidou em termos de uma perspectiva eurocêntrica, né, na história da filosofia, mas a gente tem também os atravessamentos nas questões de sociedades patriarcais, de sociedades, né, que estão alinhadas a uma perspectiva de colocar essas mulheres, por exemplo, na base da passionalidade e não da racionalidade. Então, é como se nós fizéssemos uma divisão em que os homens historicamente foram aqueles que foram identificados em termos racionais, os homens machos, e as mulheres em termos passionais, de afetividade. Isso ao longo da filosofia é muito predominante. Com isso, essas mulheres, em boa medida, elas foram relegadas, escondidas, invisibilizadas nas suas produções ou impedidas mesmo, né? Ou não tiveram como fazer essas produções por impedimento, por violências mesmo epistêmicas. Mas ainda assim a gente pode resgatar algumas mulheres que conseguiram sair, digamos assim, desse obscurantismo que a própria história da filosofia fez, né, ao longo do tempo, como por exemplo a Hipátia, que é uma filósofa matemática absolutamente importante, neoplatônica. Então, ela é de Alexandria, Egito, que é uma outra questão que é importante, né? Quando a gente fala em Grécia Antiga, parece que isso já é absolutamente Europa. E a gente esquece, por exemplo, que o Egito, as contribuições dos árabes que a gente tem, mas que a gente pouco estuda, pouco sabe até então. Então, a gente tem algumas contribuições, sim, historicamente, tem muita coisa que se perdeu, infelizmente, e um dos pontos nossos hoje é tentar resgatar, inclusive, reconhecer ou conhecer essas filósofas que conseguiram produzir à margem de todas as situações de impedimento, de invisibilidade, de desqualificação da sua racionalidade que viveram ao longo da história. Então, eu diria que, assim, da época mais chamada clássica, eu teria a Hipátia como um grande exemplo, uma grande filósofa que teve, inclusive, um fim absolutamente trágico. Inclusive, tem
um filme que retrata um pouco a biografia dela, que se chama Ágora ou Alexandria, que traz um pouco essa discussão, porque a teoria dela, por exemplo, no período ali que ela está, acaba por trazer consequências trágicas de um ponto de vista mesmo de extinção, porque a morte dela é em decorrência muito do que ela justamente falava, ensinava, e aí ela morre de um jeito brutal, que a gente tem, assim, na biografia, as perspectivas de ler isso como também uma resposta a tentativa dela de se fazer valer enquanto uma mulher intelectual, enquanto uma filósofa. Então, ela deixou de ser aquela mulher submissa, passional, e por isso ela sofreu também essas consequências com o fim da própria vida. Então, a história em relação à filosofia com as mulheres é uma coisa assim complicada. Ao longo da história, a gente ainda sofre bastante para se inserir nesse meio, eu diria. Mas já teve, felizmente, bastante aí avanços. Professora, voltando lá na minha questão sobre outras sociedades, como a africana e a oriental, né? Você está falando das mulheres com relação à filosofia na Europa. Você saberia dizer se na África, no Oriente também era assim? Esse preconceito? A gente tem, sim, porque a gente tem já uma própria leitura, né? Isso olhando do nosso ponto de vista ocidental e do nosso ponto de vista que é consequência desse europeu, né? A história da filosofia, por exemplo, ou a filosofia no Brasil, ela é basicamente devedora ou originada em toda essa perspectiva histórica eurocêntrica. Então, o nosso olhar para, por exemplo, a produção de filosofia de cunho africano, indígena, está nessa linha de pensamento de que o que é efetivamente filosofia é o que vem da Europa. Então, essa desqualificação dessas outras perspectivas, ela existe ainda, e existe também, claro, nessa questão do filósofo e da filósofa, né? Então, quando a gente olha, por exemplo, para a produção de teóricos e teóricas africanos e africanas, a gente tem também esse olhar, isso em termos, eu digo, esse olhar em termos da filosofia, hierarquizado ainda. A gente fala desde a língua em que se faz filosofia. Tem, por exemplo, anedotas em torno da ideia de que a filosofia só é possível em alemão, por exemplo. Isso traz um peso justamente de um preconceito epistêmico, que é dizer, a gente não consegue produzir filosofia ou filosofia de qualidade em, por exemplo, Guarani, em português que seja, em espanhol. Então, esse olhar hierarquizado para as outras culturas em termos de filosofia, ele é muito presente ainda. Tanto é que nós temos discussões ainda muito grandes da legitimidade ou não de uma filosofia latino-americana, por exemplo, de uma filosofia brasileira, de uma filosofia africana. Esse embate, essa disputa, ainda ela é algo que é bastante presente na filosofia, porque sempre tem um olhar querendo qualificar o outro. E esse olhar é esse olhar europeu, de dizendo, isso é filosofia, isso não é. Isso é rigoroso, isso não é. O que nós produzimos está de acordo com a verdadeira filosofia. O que vocês produzem, nem tanto, ou nada. Então, é bastante ainda difícil o diálogo, efetivamente, dessas perspectivas. E ainda muito olhar hierarquizado, eu diria. Professor, uma pergunta fora de roteiro. Assim, com isso que você está trazendo, me parece que talvez... Será que tem um pouco de alinhamento com a forma como a gente enxerga essas culturas, né? A cultura europeia como algo que já é tradicional estabelecido para a gente, e as outras culturas como folclore, né? Algo que está um degrau abaixo ali. Você acha que tem um vínculo? Eu diria que tem isso, né? Que a gente poderia dizer que é um estereótipo, né? Ou uma redução de quem é esse outro,
É claro, uma vez que o que nós estudamos, por exemplo, em termos formais na educação, né? Qual sociedade, qual eventos históricos, o que a gente estuda em história, em geografia, em filosofia mesmo, né? Quando a gente, felizmente, tem a disciplina lá de filosofia nos cursos, a gente olha para a Europa, basicamente, nem mesmo muito para a nossa própria história do Brasil, a gente olha muito. Então, quando a gente desconhece, é muito mais factível, muito mais fácil que a gente se reduza, né, nesse nosso olhar, que a gente limite esse nosso olhar, né, para esses povos, para essas culturas, para essas epistemes, para esses conhecimentos, né, a gente reduz a uma superficialidade de um estereótipo mesmo. Tem um vídeo, inclusive, da Adichie Chimamanda, que é uma escritora nigeriana, que ela fala justamente, o título é O Perigo de uma Única História, e ela fala justamente sobre isso, de o quão, quando a gente fica limitado a olhar para uma história, o quão a gente invisibiliza as outras e estereotipa, e com isso a gente não só perde de conhecer muito, mas também reduz essas culturas, essas sociedades, essas pessoas a um sentido, por exemplo, uma África ou selvagem ou de pobreza, e não ver, por exemplo, a África da produção intelectual, não ler os teóricos, os filósofos, as filósofas de lá, porque a gente já conclui que não tem. Não há um interesse aí em ir buscar, a gente não sai dessa superficialidade. Acho que é justamente por aí o perigo de uma única história que ela fala, né? Nessa fala que ela tem aí sobre esses estereótipos, essa redução a uma única história para nós. Uhum. E o que nesse contexto, né, o que de mais importante de trazer essa diversidade para os estudos de filosofia, professora? Olha, acho que eu vou me repetir de novo, que acho que até já disse, mas é isso. Acho que o mais importante é realmente a gente olhar para os lados, digamos assim. Ter a diversidade efetivamente das perspectivas. Veja, se a gente olhar, para tomar o Brasil como exemplo, o que nós sabemos das culturas, das produções intelectuais, do ser mesmo, né? Agora os jargões da filosofia, o ente, né? Quem é o ser, das culturas, por exemplo, ameríndias, os povos originais que viveram e vivem ainda aqui, as línguas, quais as línguas que nós conhecemos, o sistema político, econômico, os valores que esses povos têm. A gente conhece o nada muito pouco. E por que isso? Porque a gente focou o nosso olhar em uma cultura, a cultura do colonizador, né? A nossa língua oficial é qual? O português. Quantas línguas se falam no Brasil? Tem muitas línguas que se falam no Brasil. Mas essas línguas, elas não aparecem. Tem produção, tem conhecimento desses povos, mas a gente não sabe. Então, esse nosso não saber se dá muito por isso, porque a gente acaba não tendo a pluralidade de olhares, né? Da gente realmente conhecer isso, da gente poder dialogar com esses saberes e não ficar preso em uma única perspectiva, mais uma vez. Acho que o ganho é enorme, porque uma vez que a gente dialoga com outros saberes, a gente repensa os próprios saberes. Acho que todo mundo que já passou um pouco por essa, talvez, experiência, né, de conhecer o diferente e não só conhecer algo de novo com isso, como se reconhecer também, se repensar. Acho que a Unila mesmo é um celeiro maravilhoso para isso. Porque a diversidade que a gente tem aqui, a riqueza que a gente tem aqui de culturas, né, de povos distintos, de pessoas distintas e que agregam, trazem conhecimentos para nós, assim como a gente também consegue se notar, se pensar. Poxa, eu não sabia que eu era assim. Quando eu paro para pensar, por quê? Porque no meu igual eu não tenho como muito
quando eu estou dentro, né, aqueles que são iguais a mim, a gente não filosofa muito, né? Não, bom, quem eu sou, o que eu estou fazendo, né? Mas agora quando a gente encontra o diferente, acho que isso promove. Então, essa é uma grandeza, uma maravilha da diversidade, conhecer o diverso, as perspectivas distintas. Falei demais, né? Professora, antes da entrevista, né, a gente estava falando que eu queria fazer filosofia para parecer uma pessoa mais sábia, né? Mas eu queria saber, fora isso, quais são os outros ramos que eu poderia trabalhar me formando em filosofia? Olha, no Brasil, essa coisa de parecer mais sábio não confere muito, viu? No Brasil, olhar para a filosofia em geral não é muito legal. Especialmente nos últimos anos, infelizmente, a gente vem sofrendo uma desvalorização cada vez maior. Mas, enfim, né? Ainda quem acredite que é um olhar para o sábio. Bom, a gente tem basicamente a formação de bacharel e licenciado, né, em filosofia. Na Unilo nós temos a licenciatura. Então, em termos de formação, a gente está sendo formado para a docência, para a profissão, né, de docente, para atuar inicialmente em termos de graduação no ensino básico, né, no nível médio. E aí também, bom, a gente tem a possibilidade de, enquanto alguém que se ocupa com a filosofia, trabalhar com a pesquisa, trabalhar com os meios de assessorias, em termos até mesmo de quando se tem, uma das áreas da filosofia é a ética. E a ética, hoje em dia, por exemplo, a gente tem a bioética, que está muito atrelada às questões que dizem respeito às, digamos assim, às fases frágeis da vida, que é o nascimento e a morte. Então, a gente tem os comitês, por exemplo, de ética, que vão tratar em hospitais, por vezes, que vão tratar de pensar em critérios de como, né, resolver questões em torno de, por exemplo, eutanásia, e por aí vai. Para a própria legislação, né, de um país, essas questões em torno de aborto, é uma série de questões que são problemáticas, que são dilemas, né, que não são de fácil resolução e que muitas vezes a filosofia ela pode ser uma das áreas a ser consultadas. Então, o filósofo, a filósofa pode contribuir, inclusive, nessa perspectiva de, né, auxiliar com as questões que dizem respeito, né, a valores morais, valores éticos, por exemplo, questões da política. Então, basicamente, a gente atua nessas áreas de pesquisa, né, de também produção, né, produção de artigos, revistas agora, né, com a internet, e vocês devem ter aí um pouco mais de acesso também, que tem muito filósofo e filósofa se também aventurando muito nos meios aí de comunicação da internet, que acaba também sendo um meio aí que já existem os youtubers lá da filosofia também hoje. Eu só queria só para complementar minha pergunta, que a professora estava falando de internet, uma vez eu vi uma discussão na internet de que para a pessoa ter o título, digamos assim, de filósofo, ela tinha que não só ter a formação, mas também ter publicações, né, ter um estudo. Isso é real ou não? Então, existe as, como é que eu posso dizer? Existem as igrejas. Existe aqueles que, isso não é um consenso, né? Existe uma disputa de narrativa aí. Existe aqueles que vão dizer que filósofo mesmo, né? Quem pode ser chamado de filósofo é aquele que produz, né? Que criou uma teoria, que produziu, que escreveu, que publicou. E existe aqueles que também defendem a ideia que uma vez que você tem a formação em filosofia, né, você é efetivamente filósofo também, porque você tem a formação, você estudou, você fez isso. E ainda existe aqueles que têm a ideia de que o filósofo, a filósofa, ele não necessariamente passa por uma formação também acadêmica, que a pessoa pode, por si, né, buscar e desenvolver, né, suas teorias, seus conhecimentos. Hoje em dia, inclusive, é um pouco complicado, né, a gente pensar nisso, porque a gente está eu diria, num movimento da gente deixar de disciplinarizar tanto assim as áreas de conhecimento. Então, a gente hoje tem teóricos, por exemplo, que estão lá com formação em antropologia, mas efetivamente a produção deles tem uma interface filosófica. A gente tem, só para citar um nome, a gente tem o
ao professor Boaventura de Souza Santos, que ele não tem formação, por exemplo, em filosofia, mas eu diria que hoje em dia é um dos filósofos que vem mais contribuindo com as suas... O próprio termo epistemicídio, né, que é um termo que a gente opera bastante em termos do que foi feito com as populações, em termos de intelectualidade das populações colonizadas, é do professor Boaventura, e que ele teoriza muito acerca dessas questões, de como a gente tem um processo de apagamento das culturas, dos conhecimentos desses povos que foram colonizados. Então, eu acho que isso ainda é um terreno de disputa, mas o importante, eu diria, é que a pessoa que se ocupe com filosofia, que eu faça com honestidade intelectual. Eu acho que isso é a base, né? A honestidade intelectual, de realmente o estudo rigoroso, o pensar, a reflexão que busca, né, ter uma sistematicidade, um valor mesmo de buscar aquilo que é e não o que aparenta, que é uma coisa que também a gente, né, a distinção entre episteme e doxa, não ficar só na mera opinião, mas o estudo mesmo rigoroso. Então, não tem uma resposta final para isso. Fim de conversa, não tem uma resposta final. Professor, eu queria retomar aquela sua fala sobre a internet, né, porque hoje a gente tem uns nomes famosos na internet, Leandro Carnal, Mário Sérgio Cortella, o Pondé, e eu queria saber qual que é o papel da internet na disseminação da filosofia hoje em dia. Pois é, então, a gente tem, é interessante, né, porque as lembranças, elas são dessas figuras, normalmente, né, porque são figuras que estão realmente muito na mídia. No hype. Na internet, na mídia, 2 e 3 você vê em redes como até o Instagram e outras, que são ferramentas de informação rápida, né, E esse é um dos pontos que é um pouco problemático nesses meios, porque a filosofia, eu diria que ela demanda um pouco mais de tempo. Ela é algo demorada, então, assim, coisas que são informações rápidas, eu diria que não traz a profundidade que uma discussão filosófica precisaria. Por outro lado, existe algumas formas da internet que eu acho que é absolutamente valorosa e que esses meios, né, as discussões, a própria período da pandemia, eu acho que mostrou bem o quão essas ferramentas, né, foram importantíssimas para a gente conseguir continuar o diálogo, por exemplo, filosófico, né? Os encontros, os eventos, os diálogos que foram feitos via internet absolutamente deixam a desejar, muitas vezes, em termos de profundidade, em termos de diálogo mesmo. É claro que não tem a coisa, né, de talvez uma coisa mesmo do embate, da discussão, porque quando você tem lá, por exemplo, uma palestra via YouTube, você tem lá o palestrante, as questões vêm pelo chat, mas normalmente não dá para levar em conta todas as questões. Então, a discussão ela acaba perdendo um pouco ali também. Mas a divulgação, a democratização, eu diria, talvez, né, das discussões filosóficas, eu acho que tem muito a ganhar com a internet, sim. E já tem muito mais agora, eu acho, gente... digamos assim, do público, não da comunidade filosófica, que está tendo acesso às discussões da filosofia, ao que a gente vem fazendo, pensando, pela internet. Então, de modo geral, eu acho que tem um papel importante que deve ser usado com todo cuidado também, mas que sim, acho que, e não só essas figuras que você menciona aí estão nesse meio, mas como a própria Djamila Ribeiro também, que a gente tem a Márcia Tiburi, que também é uma das filósofas brasileiras que eu acho que está aí nesse meio, agora nem tanto, mas já esteve bem mais inserido nesse meio e que traz uma contribuição, sim, traz um olhar, porque a filosofia ela sempre teve uma questão de ser olhada muito de longe, né? De ter muito um certo mito com a filosofia, então é bom que ela vá para esses espaços também, para a gente conseguir, né, chegar mais próximo, talvez, da população de uma forma geral, assim. Acho que isso é bom. Então,
Não, é que uma das críticas que a gente ouve bastante é que a academia se afastou, né? A academia se encastelou nas universidades e se afastou. E aí a internet, na popularização da filosofia, assim como em todos os campos de estudo, a senhora não acha que ela pode ser só uma ferramenta de entrada, de desenvolver um interesse por aquele assunto? Acho que sim, acho que pode servir com certeza para isso, para despertar, né, aquele interesse também por essas questões. Acho que pode ser essa divulgação mesmo, né, de apresentação inicial, né, que eu não tenho muita esperança assim que realmente a internet por si só vá dar todo o peso, digamos assim, teórico de estudo. Eu acho que isso também é uma atividade que demanda eu diria que um diálogo mesmo com aquilo que a gente pensa em termos de textos, pessoas, embate, e aí você é uma espécie de solipsismo, você com os seus meios de acesso à internet, que eu acho que aí não chega a tanto. Mas como início, como esse primeiro olhar, eu acho que ela serve muito bem, sim. Com certeza, porque a gente na academia, às vezes, a própria comunidade, né, às vezes não sabe que na Unila, por exemplo, tem curso de filosofia, a comunidade de Foz, eu digo. Então, programas como esse que vocês estão fazendo aqui é ótimo para isso, por exemplo, para as pessoas saberem que na filosofia, na Unila, nós temos filosofia que eu acho que é isso que você fala, é uma porta de entrada talvez bem atrativa. Professora, essa popularização da filosofia, eu queria saber, entre a comunidade filosófica, tem essa crítica de se tornar algo mais povão, mais popular? Tem também, porque há quem associe a ideia da popularidade à falta de rigorosidade, né? Falta de rigor teórico, o que eu discordo absolutamente. Mas tem sim essa crítica, tem aqueles, os guardiões da filosofia, que tem a ideia de que a filosofia é para poucos, nunca foi para ser popular e não vai ser, e por aí vai. Bom, essa eu acho que uma ideia que já predominou bastante, inclusive na própria nossa filosofia no Brasil, mas que vem cada vez mais, eu acho, perdendo o campo aí esse tipo de pensamento. Porque, bom, a filosofia acho que ela tem como um dos seus principais desejos, eu diria, objetivo, realmente pensar para transformar, e essa transformação ou essa busca, né, por coisas melhores para nós, digamos assim, ela passa por todos nós, ela não passa por um grupo de iluminados. Então, quando a gente, por exemplo, discute acerca de temas que são absolutamente importantes para a nossa sociedade, como racismo, por exemplo, como a racialidade epistêmica, né? Isso não pode ficar só entre nós. Quando a gente fala dessa história de invisibilidade, por exemplo, da produção intelectual das mulheres, isso reverbera o que a sociedade é também e o que ela pode ser. Então, esse tipo de pensamento precisa chegar na sociedade como um todo, senão a que serve a filosofia? A nós irmos para uma igreja realmente e só aqueles que confessam aquela fé vão lá, rezam para o seu Deus e pronto, acabou ali, saiu da porta para fora da igreja. Não existe, né, essa comunicação com o todo, com o social. Eu defendo que a filosofia ela tem sim e deve ter uma preocupação sim com o social, e para ter isso é preciso que a gente extrapole esse grupo, né, uma sociedade filosófica apenas. Não é uma sociedade filosófica, é a filosofia na sociedade. Eu pensaria por aí. Ele falou ali de 3 filósofos, assim, popstar aqui no Brasil. Esse movimento também é internacional, lá fora também tem esses filósofos que viraram popstar?
tem. Eu acho que todo lugar tem, porque acho que é uma coisa da nossa era também, né? Veja bem, eu nunca imaginei estar aqui dando uma entrevista que vai depois ficar aí na internet. A gente está no momento que isso vem acontecendo muito, né? E alguns pensam que essa é uma forma também muito própria de se fazer filosofia. Então, a gente tem filósofos e filósofas. Eu poderia citar aqui a própria Judith Butler, o Peter Singer, que é um filósofo da área da ética, que é absolutamente assim, como é que eu posso dizer, conhecido nesses meios, né, de visibilidade midiática. Mas tem uma série que a gente poderia pensar que estão produzindo a partir daí também. Estão fazendo programas, discutindo questões filosóficas como se fossem séries. A própria produção, inclusive, né, às vezes, de séries, agora também às vezes está aparecendo isso muito, a temática filosófica. Como base. isso também está acontecendo bastante. Acho que a filosofia está sendo pop um pouco, em alguma medida. Professora, será que o movimento que está trazendo a filosofia, né, para as telas, né, todas as telas que a gente tem hoje em dia, você acha que isso tem vínculo com esse momento de crise de humanidade que a gente está vivendo? Assim, a gente está vendo que os valores comuns que a gente tinha de tão valiosos já estão sendo questionados, né? A gente está com movimentos conservadores muito fortes, né? Uma dualidade muito grande no mundo. Acho que esse é o contexto que está trazendo a filosofia como forma de a gente olhar novamente para o que é ser humano, o que é o pensamento. Eu penso assim que essas questões sempre estiveram meio que por aí, né? A coisa dessas intolerâncias, desse conservadorismo sempre esteve por aí meio escondido. A internet ajudou justamente, eu acho, talvez popularizar mais isso, a dar mais voz a isso também, mas não que isso não existisse. E a sociedade, acho que acompanha um pouco isso também, pensando o que fazer diante disso. E o que fazer, acho que traz um problema filosófico e existencial. E a filosofia, então, parece que ela serve como uma dessas áreas que ajuda a pensar tudo isso, né? Que ajuda a trazer as questões, a trazer o questionamento de como gerenciar, como pensar essas crises tantas de valores que a gente tem hoje em dia, os grupos que acabam se fechando, né? Que hoje a gente tem as famosas bolhas, né? E aí são bolhas morais, políticas, intelectuais, né? A gente acaba se fechando nesses grupos que se reforçam e, né, tendo um embate com o outro. Acho que a filosofia, ela propõe, né, sempre como uma base sua o diálogo, o enfrentamento das ideias. E aí eu acho que ela pode, sim, auxiliar, servir também para pensar no que a gente, nessa sociedade que está cada vez mais difícil saber por onde que a gente anda. Então, acho que ela pode ser essa ferramenta, e ela tem sido, eu acho, essa ferramenta que o pessoal, por vezes, se agarra também. Acho que ela está tendo essa utilidade. Não gosto da utilidade. Legal. Mas é isso. E você citou algumas filósofas brasileiras, né? Assim, que outras filósofas você traz para a gente, rapidamente, para ilustrar essa filosofia da América Latina, né? Acho que esse é um ponto que eu gosto de chamar a atenção, porque, assim, existe muito, inclusive, essa crítica, né? Que nós não temos filósofos, e se fala geralmente no masculino, filósofos brasileiros, né? Porque nem se cogita filósofas. Mas a gente tem tanto um quanto o outro, e eu gosto de destacar os filósofos, é claro, né? Porque a gente precisa, acho também, como é um pouco o que eu venho pesquisando, precisa resgatar para conhecer e reconhecer também essas filosofias. Então, eu citaria basicamente uma que ainda está aí produzindo, felizmente, eu acho que a gente ainda tem muito que aprender com ela, que é a Sueli Carneiro.
E a gente tem, então, aí uma trajetória de pesquisa, de reflexão dela, que a gente já pode, das produções que ela já tem, que a gente pode se aproveitar e ainda continuar dialogando com ela. A gente teve a Lélia Gonzalez também, que é uma outra teórica essencial, acho, para pensar justamente o que é o Brasil. Ela tem, por exemplo, uma das suas questões que ela levanta, é o chamado português, que é um português que dialoga justamente com as línguas dos povos africanos que foram trazidos escravizados para o Brasil e que trouxeram influência das suas línguas para o português. Então, a gente tem no português essas influências que a gente, por vezes, tem aí o léxico e não sabe que tem essa história por trás. E isso diz respeito a uma identidade do Brasil. Então, a gente tem um português que é do Brasil, que tem uma identidade que é diferente daquele português de Portugal, por exemplo. Então, tem também agora a Djamila, que eu acho que ela é uma das que mais, talvez, hoje em dia seja conhecida aí no meio também midiático, porque ela, acho que traz uma questão que trouxe muita discussão, muita polêmica, que é o conceito de lugar de fala, embora não seja um conceito que ela desenvolveu, mas é ela que dissemina no Brasil, acaba disseminando através do livro dela, Um Lugar de Fala. Então, a gente tem muita coisa acontecendo, muita produção, especialmente, eu diria, da vertente do feminismo negro no Brasil. Acho que tem muita coisa acontecendo, muita coisa para a gente ler, aprender dessas filósofas e também dos filósofos que estão dentro da América Latina, como o grupo da modernidade e colonialidade, que basicamente eu poderia citar 3 que eu acho que são bem representativos, que é o Rick Dussel, o Walter Mignolo e o Quijano, o Aníbal Quijano, que são 3 grandes figuras também que vêm discutindo a América Latina, que vêm discutindo essa questão essencial do nosso olhar de conhecimento, né, epistêmico, está sempre voltado para o outro e não para o outro, esse outro, né, o outro eurocêntrico, e não para a nossa realidade mesmo, para a nossa geografia de conhecimento, a nossa cultura de conhecimento, de saberes que a gente tem e a nossa realidade. A gente vai pensar o ser, o mundo, a partir de quem somos também. Então, é preciso que a gente entenda quem nós somos, e esse olhar... tem uma das frases que eles dizem que a gente precisa aprender a ser o que não somos. Então, a gente precisa, acho que olhar para essas produções com mais atenção, para a gente conseguir sair um pouco desse olhar eurocêntrico sempre. Da filosofia, especialmente, eu falo aqui. Né? Acho que a filosofia ela ainda está nesse processo inicial, em boa medida. A gente é resistente. Então, professora, a filosofia é o pensar de forma... é o se pensar e pensar o outro de forma sistemática e esquematizada. E aí, como ser humano, o contexto ambiental em que a gente vive também influencia essa nossa filosofia? Contexto ambiental... o ambiente que eu digo é o contexto histórico, a sociedade em que a gente vive. Ela influencia? Deveria, pelo menos, né? Porque se a gente está pensando sobre o eu e o que está no entorno, acho que esse é um dos pontos nosso com a perspectiva dessa decolonialidade epistêmica, né? O que isso significa? É sair desse eixo de pensamento que vem só da Europa e pensar a partir de nós, do nosso contexto. Então, sim... a gente precisa pensar a partir dos nossos problemas, das nossas questões, do que permeia o nosso meio, justamente. É isso que é o nosso objeto de estudo. Nós aqui, por exemplo, que estamos, né, na fronteira, que estamos com uma universidade absolutamente plural,
a partir do que nós temos que pensar? Nós temos que pensar a partir disso aqui. Quais problemas que nós estamos, antes mesmo, uma das questões que vocês colocaram, né, que a gente está vivendo ainda num período que parece estar crescendo o conservadorismo. Então, é a partir daí uma dicotomia, parece que intransponível, né, de embates políticos, por exemplo. Então, é a partir daí que a gente tem que pensar o que a gente tem em termos de realidade, para onde que estamos indo, né? E o que queremos. Acho que é esse contexto, sim. Eu queria aproveitar que a senhora falou da UNILA e de todo essa efervescência que nós temos aqui, e eu queria fazer uma pergunta mais mundana. O que o curso de filosofia da UNILA tem de diferencial? Olha, tem muita coisa boa. O diferencial dela, acho que está absolutamente atrelado ao projeto da UNILA. A gente tem um curso, né, de licenciatura em filosofia que se preocupa justamente com o projeto da UNILA como um todo. Então, a nossa grade curricular, por exemplo, ela, diferentemente de boa parte dos currículos a nível nacional de filosofia, se preocupa em dar um peso assim, bastante robusto em termos de história da filosofia latino-americana. Nós temos disciplinas, por exemplo, como pensamento indígena, nós temos filosofia colonial, problemas latino-americanos. Então, nós temos essas grades, né, disciplinas, elas estão voltadas para justamente esse projeto que a gente tem como um todo na UNILA, que é olhar para as questões da América Latina, estabelecer esse diálogo. Então, o nosso objetivo é formar não só estudantes, né, que têm essa base da história da filosofia ocidental, isso não se deixa de tratar, a gente vai ler o Aristóteles, a gente vai ler o Kant, por aí vai, mas a gente também vai ler Jamila Ribeiro, a gente vai ler Bell Hooks, a gente vai ler Angela Davis, a gente vai ler outras frentes teóricas também, Mbembe, que é também autor africano, que também traz perspectivas maravilhosas para pensar, por exemplo, a ideia de necropolítica, né, a política da morte, que acho que a gente viu estampado muito bem aí no período da pandemia, infelizmente. Então, a gente tem essas preocupações de trazer as discussões e os problemas que estão no nosso quintal, digamos assim. E aí a nossa filosofia tenta andar por ali. A gente ainda está, né, a UNILA é nova, o curso de filosofia também, né, ainda está nesse processo que, digamos assim, encaminhando, mas já tem muita coisa acontecendo, já tem muita perspectiva, já temos alguns resultados, egressos aí que já estão trabalhando, já estão dando frutos, digamos assim. Legal. Professora, para a gente fechar, então, além da sua atuação em sala de aula, né, como pesquisadora, você desenvolve um projeto de pesquisa Filósofos e Filosofias, Olhares e Vozes a Reconhecer. Conta para a gente um pouquinho sobre o projeto. Acho que quase tudo que eu falei aqui tem a ver com esse projeto, justamente, porque assim, eu também sou fruto de uma formação, digamos assim, clássica de alguém que estudou filosofia no Brasil, ou seja, nós sempre olhamos para essa história da filosofia ocidental e pronto, vamos lá ler os ditos clássicos e acabou aí. Então, quando eu cheguei na UNILA, eu vim também ainda muito dentro dessa perspectiva. Então, foi um processo, e ainda está sendo um processo também, porque isso demanda você mudar a perspectiva, essa mudança justamente quando a gente olha para o mundo e olha para si mesmo, ela demanda tempo e trabalho. Então, assim, toda aquela base de leituras e de teóricos com quem eu dialogava ao longo do tempo da minha formação e também da minha atuação enquanto docente, ela acaba sendo também necessária ser revista. E aí essa pesquisa,
nessa pesquisa, nesse projeto, é isso que eu venho fazendo, é olhar para outras frentes teóricas, fazer essa leitura, esse estudo, também muito preocupada em justamente resgatar um pouco a ideia de que essa tanto racionalidade epistêmica quanto a questão da invisibilidade de gênero, em termos epistêmicos também, façam parte da minha atuação docente, da minha pesquisa. Então, eu venho estudando autoras e teorias que não estão normalmente nesse histórico aí de uma filosofia ocidental, dessa história que até 2 anos atrás, basicamente, eu me ocupava com os contratualistas, em especial Thomas Hobbes, que é alguém que tem suas contribuições, com certeza, em termos teóricos, para a filosofia política, especialmente, mas que hoje eu percebo que só isso não é suficiente para eu pensar a minha realidade e aquilo que eu quero justamente em termos do fazer filosofia. Então, eu quero olhar para essas autoras que já produziram muita coisa e que muitas vezes ficam invisibilizadas, ficam subalternizadas, ficam sem ser valorizadas realmente pela filosofia, em termos de estudo, de trazer a própria, para voltar a Djamila, a própria Djamila é alguém que, em geral, na filosofia, não se lê. Então, eu vou ler e vou trazer para minha a Bell Hooks, eu vou trazer Angela Davis, eu vou trazer a Grada Quilomba, vou trazer, porque as questões que elas discutem dizem respeito absolutamente a esse tempo que nós vivemos. E aí o projeto ele tem basicamente essa preocupação da gente buscar essas filosofias, especialmente essas filósofas que estão produzindo ou que produziram, para que a gente possa dar uma maior diversidade também àquilo que a gente trabalha em sala de aula e pesquisa também como um todo. Só para dar um exemplo, um dos últimos trabalhos que eu fiz foi fazer uma relação entre a Carolina Maria de Jesus, com a obra dela, Quarto Despejo, e toda a problemática de discussão que ela faz lá acerca de quem ela era, da autora que ela era, né, da produção que ela teve intelectual, da literatura que ela fez, com a ideia de lugar de fala da Djamila Ribeiro, para fazer esse diálogo do quão, por vezes, a minha intelectualidade ela é atravessada pelas questões de gênero, de classe, de raça. Então, esse lugar epistêmico, ele é marcado, ele é atravessado por todas essas outras questões. E aí, isso é importante que a gente possa, acho que, dar uma maior, assim, um maior espaço nas nossas discussões na filosofia. A gente ainda faz, acho, muito pouco. Essa própria relação com outras áreas como cinema, como literatura, e que são absolutamente o hip hop, por exemplo, as letras, a música, que tem absolutamente um caminho muito frutífero. Então, é um pouco por aí que eu estou, nas minhas orientações, que a gente tenta fazer aí acontecer a filosofia. Ainda estamos no início. Professor, a gente queria agradecer a sua participação. Foi agradeço. Muito legal. Esperamos que você volte logo para falar mais com a gente. Mas a gente tem que encerrar. Eu que super agradeço. Espero não ter deixado vocês com muito sono, tá? Desculpa falar demais por vezes. Mas obrigada pelo espaço. E quem sabe até uma próxima. Foi um dos poucos papos filosóficos que eu não fiquei triste. Ah. Quando eu li Schopenhauer, eu falei, acabou a vida para mim. Mas, enfim... nós temos os pessimismos também. Mas hoje foi um papo de alto astral. Foi mais ou menos uma leve. filosofia leve hoje. Obrigado, professora, pela participação. E você que está assistindo, não se esqueça de deixar o like, se inscrever no canal, ativar as notificações e ficar ligado no nosso programa para saber mais sobre filosofia, ciência e o mundo em que vivemos.